Olha, eu preciso te confessar uma coisa. Eu nunca pensei que o simples jogo gacha pudesse me surpreender tanto e me manter cativo desde o seu lançamento. E isso já tem mais de um ano, hein? Mas o Honkai Star Rail, esse conseguiu. Nesse vídeo eu quero te mostrar como ele vem redefinindo o gênero, ou mesmo trazendo ele de volta à tona e deixando ele bem em alta, seja pela sua gameplay, que é bastante viciante, ou pela sua história que com certeza vai te prender a cada atualização. O Honkai Star Rail, sendo um RPG baseado em turnos, não é um jogo difícil. Ele tem uma abordagem que combina uma estratégia bem simples, onde seus personagens têm 3 ações cada um ataque, uma habilidade suprema, e que são visualmente bem bonitas e impressionantes. Não se preocupe, eu não vou deixar esse vídeo chato abordando mecânicas extremamente detalhadas de cada personagem em si. Eu pretendo fazer uma análise um pouco mais pessoal sobre esse jogo. Eu diria até uma análise mais íntima, para que você entenda o porquê esse jogo ele é um sucesso. E porque também, na minha opinião, esse é um jogo que está muito, muito longe de acabar. Bom, e para esse vídeo ficar mais dinâmico, para a gente entender de maneira mais fácil, vamos usar um conceito aqui que eu já vi num vídeo de um youtuber que eu curto pra caralho, que é o Felipe Ramos, que é uma pirâmide. A gente vai colocar aqui em ordem coisas que, no meu ponto de vista, são prioridades no desenvolvimento de um jogo. Só que aqui a gente vai adaptar esse conceito pro Honkai Star Rail e pro RPG Gacha em si. Dito isso, vamos começar bem na base, onde tudo tem que ser feito de maneira extremamente caprichada. Aqui, na base, onde a gente tem as mecânicas do jogo, a gameplay, os visuais, é inegável que a Royoverse faz um trabalho como ninguém. Ela sabe criar um jogo visualmente bem feito, com mecânicas simples, porém muito efetivas. Não é aquele jogo que você vai ficar perdido em como encontrar uma função, você dificilmente vai ficar perdido em como deixar o seu personagem mais bem equipado, melhorar uma habilidade, etc, etc. A base do Honkai Star Rail é muito bem feita e muito sólida. E falando da gameplay em si, o Honkai Star Rail ele consegue te prender, cara. É muito satisfatório a gameplay desse jogo. Seja pelos seus efeitos visuais, que eu já cansei de falar, são incríveis. Dá pra notar que a Royoverse ela tem um capricho, ela sabe a direção que ela quer ir e ela sabe muito bem como ela quer entregar os visuais do jogo dela. E se o jogo tem um visual bem feito, ele já te prende logo no começo. Você pode até não entender muito do que está acontecendo, mas se o jogo ele tem aquela pegada bonita, ele tem aquele visual que te prende, que te empolga, só em estar assistindo, muito provavelmente você vai continuar jogando esse jogo por várias e várias horas. E naturalmente, ao continuar jogando, vai te despertar o interesse em entender o que está acontecendo no universo desse jogo, na história desse jogo. E já que a gente está entrando nesse ponto, história, já vamos passar para cá, já vamos para a próxima camada dessa pirâmide que, meu amigo, eu vou te contar. Eu não esperava que um jogo desse tivesse uma história tão boa, tão impactante, e ela me prende até hoje. E já é bem sabido, dentro da comunidade de jogos gacha, que na grande maioria das vezes as empresas têm um intuito muito específico em jogos desse tipo: vender boneco. É fazer com que você jogue, acumule recurso, gaste algum dinheiro, tente pegar boneco. E isso vai ser sempre um ciclo sem fim, enquanto o jogo existir. Na grande maioria das vezes, os jogadores simplesmente skipam a história, estão nem ligando para a história do jogo. Só vai pra gameplay, o que tem que ser muito boa, como eu falei agora há pouco, e vai pegar o seu recurso e tentar pegar um boneco novo que ele gostou. No próximo mês isso vai acontecer de novo e por aí vai. Então é meio que já comum que a grande maioria de jogos assim, você não ligue tanto pra história. Você só quer jogar. Você quer ali abrir o jogo, clicar, bater em bicho, matar monstro, pegar boneco e ser feliz. Mas se você decide por um momento entender o que está acontecendo, se você para ler os diálogos, entender a história, entender realmente o universo do jogo, você não consegue parar, porque a história desse jogo ela é sensacional.
Fazendo uma breve introdução à história, você assume o papel do Trailblazer, um personagem que acorda sem muitas memórias e descobre que tem algo misterioso, chamado de Staleron, que está selado dentro de si. Uma espécie de semente. Uma semente do caos, que por onde passa, leva destruição. Logo no começo do jogo você vai ser resgatado por alguns personagens e introduzido posteriormente a uma espécie de tripulação do Expresso Astral, um trem que viaja entre diferentes planetas do universo. E durante as suas viagens você vai encontrar planetas como Jarilo 6, um planeta congelado, onde a sua sociedade é dividida entre a parte superficial, que vive com um certo luxo, e a parte subterrânea, que enfrenta problemas como pobreza e opressão. Você também vai se deparar com Xianzhou Luofu, um navio gigantesco que tem uma forte inspiração da cultura chinesa. E lá, meu amigo, treta política é o que não falta. Até seres imortais tem também. Por aí você tira que o Honkai Star Rail ele vai lidar com aspectos tanto da fantasia quanto do aspecto político e social. Mas mesmo com tudo isso, a história ela não se prende em apenas momentos sérios e dramáticos. O jogo ele tem uma veia cômica muito bem estabelecida e que sabe entrar em momentos certos da narrativa. If I win, your chest is mine. Como é, amigo? Em nenhum momento você vai ter piadas totalmente deslocadas ou que não faça sentido. O alívio cômico desse jogo, ele é muito bem estabelecido. Ele entra em momentos chaves que vai aliviar um pouco a sua tensão em determinadas partes da história, ou como simplesmente é feito para você dar boas gargalhadas, pela total falta de senso do personagem principal. Chirp, chirp. Origami bird. Hey, little birdie. Conforme você progredir na história, você vai se deparar com vários personagens, um mais carismático do que o outro. Sério, o Honkai Star Rail tem muito personagem carismático. Eu diria até que não tem um personagem que não seja carismático. É sério, o jogo ele conseguiu fazer uma lata de lixo ser carismática, você tem noção? Me diga que jogo você já jogou na sua vida que uma lata de lixo é carismática. Cara, isso é absoluto cinema, isso é sensacional. E quando a gente fala de carisma de personagem, a gente fala que o personagem ele tem todo o seu background, ele tem a maneira como ele se comporta, a maneira como ele fala, como ele vai interagir com os outros na sua volta, muito bem feita, muito real, muito engraçada. Às vezes até triste, mas é crível, você consegue entender o sentimento dos personagens nesse jogo. E o jogo ele não precisa enfiar a goela abaixo personagens que são excessivamente legais demais, que são amigos demais, que estão o tempo todo rindo ou querendo o bem o tempo todo. Todos os personagens nessa história têm as suas nuances, têm os seus momentos e têm suas frustrações, como qualquer pessoa. Isso gera carisma. O cuidado e o carinho com a história desse jogo foi tão levado a sério que os desenvolvedores fizeram histórias secretas. Historinhas que você só vai ter a oportunidade de ver se você tiver a curiosidade de falar com alguns NPCs que estão aí pelo mapa, que estão aí pelo mundo. Mas que são NPCs que facilmente você pode nem perceber que estão ali. Isso é mais para aquele jogador que é curioso, que ele não se contenta com apenas a história principal, que ele quer um pouco mais. E o jogo ele sabe recompensar esse jogador. Você vai se deparar com side quests escondidas, com histórias que, na maioria das vezes, podem ser até mais impactantes do que a história principal. Você vai rir, você vai chorar, você vai ficar engajado emocionalmente em algumas histórias desse jogo. Porém, tudo que eu falei sobre história nesse jogo, tudo que eu abordei sobre esse tema, de nada adiantaria se a narrativa, se a forma como a história ela é entregue ao jogador, não fosse bem feita também. Porque uma história ela não precisa ser necessariamente grande, com trilhões de diálogo para ser uma história boa. Uma história boa é uma história bem contada. É uma história que ela consiga fazer com que você acompanhe o que está acontecendo sem ficar cansado, sem se sentir obrigado a ver um pouco mais da história para entender o que está acontecendo. Uma história, quando ela é bem contada, ela naturalmente ela te desperta a curiosidade de entender o que está acontecendo. Ela te desperta a vontade de buscar a informação. E em nenhum momento
como a narrativa do Honkai Star Rail ela é entregue ao jogador, ela vai fazer com que você se sinta cansado de acompanhar a história. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Honkai Star Rail, como outros jogos que a própria RoyalVerse já desenvolveu, ele sempre vai te entregando a história conforme o jogo vai ganhando atualizações. Até hoje, até o momento exato desse vídeo, a história principal do jogo ainda está sendo construída. A gente tem pedaços da história que vai sendo entregue pra gente conforme vamos recebendo novas atualizações. E em nenhum momento da história principal desse jogo você se sente cansado ou você se sente desmotivado de entender o que está acontecendo. Isso tudo somado com o que eu já falei, torna a experiência de jogar muito completa. Você vai ter batalhas emocionantes, impactantes, visualmente muito lindas e aquela história que vai te prender sempre que começar. Sempre quando você se vê envolvido em um pedaço da história, você vai querer entender o que está acontecendo. Você vai se envolver emocionalmente com a história desse jogo. Aqui, a RoyalVerse simplesmente fez um trabalho fenomenal. Beleza, então você está assistindo esse vídeo, ficou interessado pelo jogo, mas e aí? O que realmente dá pra fazer de legal nesse jogo? E eu te digo, meu amigo, muita coisa. Mas vamos com calma. Vamos com um pouco de calma nesse aspecto. O jogo logo de cara ele não vai te entregar todo o conteúdo disponível para você fazer. Ele vai exigir certos níveis de progressão, o que é bastante normal. E conforme você avançar, os modos de jogo vão ser desbloqueados, assim como os eventos também vão ficar disponíveis. Conteúdo esses que são o universo simulado, onde você vai ter uma série de desafios, e através dele você vai conseguindo power-ups, que aqui a gente chama de bênçãos. E elas vão te proporcionando status e efeitos muito únicos, que são somados entre si, e farão você dar toneladas de dano, com efeitos bem legais. Nesse mesmo universo simulado, em questão, tem várias versões disponíveis hoje em dia para você jogar. Até a data desse vídeo, o universo simulado já conta com o próprio universo simulado, a versão universo divergente, temos o modo desastre do enxame, o ouro e engrenagens, e o mais recente, o universo incógnito. Temos também o conteúdo endgame, que são os conteúdos onde você precisa estar com teus personagens bem forte, bem preparado. Como a gente costuma falar, aqui o personagem tem que estar bem buildado. Esses modos são o Memória do Caos, mais conhecido dentro da comunidade como MOC, onde atualmente conta já com 12 estágios únicos. Você terá batalhas bem difíceis com nível de dificuldade que só aumenta, da fase 1 até a fase 2. Aqui inimigos fortes não são só o seu único problema, porque aqui você também tem uma quantidade limitada de ciclos de jogadas, por assim dizer, para você fazer se você quiser realmente conseguir todas as recompensas. Terá que fazer tudo com o mínimo de ciclo possível. Quando você se deparar com esse modo pela primeira vez, você vai sentir um choque, pois com certeza será um desafio que provavelmente você não esteja preparado totalmente. Mas ao mesmo tempo, isso vai te motivar a evoluir seus personagens para conseguir completar. E assim também vai ganhar suas recompensas. E ainda não acabou, hein? Tem outros modos endgame, como o Sombra Apocalíptica, onde você enfrentará 2 chefes em 4 estágios separados. Chefes esses que você se deparou, seja na história principal, seja no universo simulado, porém aqui, parece que eles vêm com um ódio desgraçado e uma vontade de fazer você dar rage quit na hora. Mas, não se desespere. Se você se preparar, sem dúvidas você consegue passar esse desafio. Temos também o Pura Ficção, onde aqui a pegada é mais um esquema de você enfrentar hordas de inimigos para poder atingir uma determinada meta de pontuação. Meta essa que, se você conseguir cumprir, também vai lhe render mais recompensas. Lembrando que esse modo endgame ele é resetado periodicamente. Isso vai fazer com que você sempre tenha essa fonte de recompensa disponível. Um jogador que é mais dedicado, ele sempre vai estar de olho nesse modo aqui. Ele sempre vai preparar seus personagens e os seus times para que ele tenha o mínimo de dificuldade possível aqui e consiga coletar o máximo de recompensa sempre que esse modo atualizar. Isso do jogo não te disponibilizar tudo logo de cara é algo necessário porque nesse meio tempo o próprio jogo ele vai te ensinando muita coisa. E assim ele também vai te introduzindo eventuais novas mecânicas,
assim como novos eventos também, novos modos de jogo. Eu abordei nesse vídeo que o jogo ele recebe conteúdo a cada atualização, e com isso também eventos novos. Sempre vão estar chegando para divertir o jogador e, claro, trazer bastante recompensa quando você concluir. Eu já joguei alguns gachas antes de ter conhecido Star Rail, porém eu posso falar claramente que esse é um dos jogos que mais recompensa o jogador ao realizar seus conteúdos. Sejam eles missões ou o próprio conteúdo endgame, assim como os próprios eventos do jogo. E olha que tem jogo da própria Royoverse que não dá nem a metade de recompensa que o Star Rail dá, hein? O que eu acho um absurdo. Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, meu amigo, se nem Deus agradou todo mundo, não é a Royoverse que vai fazer isso. Você com certeza vai encontrar jogadores satisfeitos com o que o jogo vai recompensar, assim como jogadores que vão ficar insatisfeitos e mandar a Royoverse pra pra casa do com essas misérias de recompensa. Isso aí vai de cada um. Analisando a grosso modo, eu diria que o jogo te oferece recompensa suficiente para você conseguir pegar um personagem novo a cada atualização. Mas eu vou abordar isso melhor mais pra frente nesse vídeo. Isso não é um papo pra agora. Eu diria que eu estou satisfeito com as recompensas que o jogo me oferece. Mas cabe mais. Se a Royo quiser introduzir um pouco mais, cabe mais. Já que eu tô batendo muito nessa tecla, recompensas, é bom a gente reconhecer um ponto bastante relevante nesse jogo. Desde o seu lançamento, a cada atualização que o jogo recebe, onde vem um personagem novo, o jogo sempre começa a fase inicial da atualização com um banner, onde te garante 10 tirinhos limitados, que você pode gastar justamente nesse banner de personagem novo. Pode não parecer, mas isso é muito, tendo em vista que isso impacta diretamente até a maneira como o jogo monetiza. E, por menor que seja, cada tirinho desses que você ganha gratuitamente é uma chance a mais de você conseguir o seu personagem. Aqui é onde o free to play ri e a mãe pergunta o porquê. Se você for um jogador que acompanha o conteúdo do jogo assiduamente, até fora mesmo do jogo, em outras mídias sociais, você vai se deparar também com códigos promocionais, que dão de 50 a 100 jades por código. Eventualmente, também após o período de atualização do jogo, quando ele fica offline por algumas horas, você também recebe um mimo via e-mail do jogo, que pode variar de 300 a 600 jades. Se a gente fazer uma continha rápida aqui, você tem aqui 10 tirinhos do banner do personagem, mais 600 jades de compensação quando o jogo fica offline, mais ou menos 300 jades de código de resgate quando você assiste a live oficial da Royoverse. Tem mais ou menos aí uns 100 jades de códigos promocionais que você vai encontrar ali pela Royolab. Então aqui praticamente já foi mais ou menos uns 17 tirinhos que você conseguiu sem um pingo de esforço. E olha que eu nem precisei entrar na questão de jades diárias e jades que você ganha fazendo o universo simulado toda semana. E por falar em tirinhos, jades, vamos fazer o seguinte, vamos pular rapidinho uma etapa dessa pirâmide aqui, só pra gente não perder o raciocínio, que é sobre o sistema gacha do jogo. Aqui é onde a gente chora e o Dawei não vê. O sistema gacha, por mais simples que possa parecer, é bom que a gente entenda bem os mínimos detalhes. Pois, digamos que você não queira gastar nenhum real nesse jogo. Acredito que cada tirinho que você tenha, cada jade a mais, isso vai ser bastante valioso na sua conta. E você não vai querer gastar à toa, não é? Não é? Quando um personagem novo fica disponível para você tentar pegar, o sistema vai funcionar da seguinte forma. Você tem uma chance, até o tiro número 90, chamamos isso de pitch, de o personagem aparecer. Sendo que, quando aparecer, o jogo vai rolar um fator interno de sorte, onde você tem 50% de chance que seja o personagem novo, limitado, ou 50% de chance de aparecer um outro personagem 5 estrelas do mochileiro. Chamamos isso de estar no 50-50. Bom, existe também um fator que a partir do tiro número 74, 75, whatever, a sua chance de brilhar o tirinho e vir o personagem 5 estrelas aumenta um pouco mais a cada tiro. A gente chama isso de soft pitch. Então, é muito comum que a grande maioria esmagadora de jogadores
costumem pegar os seus personagens ali dentre o pitch 70 a pitch 80. Mas mesmo assim, como existe a possibilidade de você ter que chegar até o 90 para conseguir, também existe a possibilidade de você pegar o seu personagem com um tirinho da sorte. A gente chama isso de filho do Dawei. Porra, menor! Esse sistema de gacha não é algo exclusivo do Honkai Star Rail ou dos jogos da Royoverse. Jogos gachas já existem faz tempo e outras empresas usam esse sistema também. Eu não diria que a Royoverse tem o melhor sistema de gacha que eu já vi, mas com certeza não é o pior. Tá longe disso. E por mais que eu ame esse jogo, eu com certeza acho esse sistema, por muitas vezes, injusto com o jogador. E na minha visão, pequenos ajustes poderiam ser feitos para que facilitasse um pouco mais a nossa vida, sem impactar tanto assim a monetização do jogo. Por exemplo, eu acho muito injusto quando você dá 80 tiros em um banner de um personagem e você perde os 50-50. E estando na posição garantida, você tem que gastar mais de 80 tirinhos para poder pegar um personagem. Eu acho que coisinhas poderiam ser ajustadas aqui e ali que melhorassem mais a vida do jogador. Whatever, isso é só o devaneio da minha cabeça, né? É o sistema gacha que temos e pelo menos ele não é um dos piores que existe no mercado. E para você que está assistindo esse vídeo até aqui, tomara que você não perca seu 50-50. De verdade. Que você consiga pegar seu personagem, melhore sua conta e consiga progredir ainda mais no jogo. Mas, peraí, progressão? Oh shit. Ok. Vamos voltar àquele degrau que a gente pulou ali na pirâmide. Vamos voltar. Vamos falar logo desse elefante na sala. Balanceamento dos personagens e o tão temido power creep. Será mesmo que cada personagem novo que sai, ele sai tão forte assim, fazendo com que personagens antigos não valem mais a pena? Ou que fiquem inúteis na sua conta? Olha, esse é um ponto que eu não pretendo demorar muito. Pelo menos não nesse vídeo. Mas algumas coisas eu ainda quero abordar aqui. Tem coisinhas que ainda valem ser ditas. A gente pode começar pelo simples fato de não importa o quanto a Royoverse balanceie esse jogo, seja no meta atual, seja de uma maneira geral, sempre vai ter jogador que não vai gostar e que vai estar insatisfeito. Sempre vai ter aquele jogador que vai ficar: ai meu Deus, agora a minha Cilly não faz nada. O jogo, ele precisa se renovar, ele precisa encontrar novos caminhos, novos desafios. E ele tá fazendo isso com o passar do tempo, e isso é muito bom. O jogo ele sempre vai manter a gente preso nele por causa disso. Se a gente ficar preso apenas a um personagem no jogo, a um tipo de inimigo, a um tipo de desafio, você facilmente vai enjoar do jogo. Mas agora, olha que interessante, um jogador mais experiente, ele consegue facilmente pegar um personagem de atualizações mais antigas e deixar ele bem relevante no meta de hoje ainda. Não é à toa que tem gente que usa personagens que muita gente considera fraco e faz um mock 12 com 0 ciclos. Então muitas vezes, quando a gente vê sobre a questão do power creep no Star Rail, não é nem sempre porque um personagem novo que lançou, ele é infinitamente melhor do que o personagem que é mais antigo. Isso obviamente acontece, mas personagens antigos ainda têm a sua importância. Atualmente, na data que eu tô fazendo esse vídeo, um personagem específico, que é o Jing Yuan, um personagem que sempre teve problemas para se adaptar ao meta desde o seu lançamento, hoje ele volta pro meta muito mais forte por causa de um suporte novo que foi lançado. E isso eventualmente pode acontecer com outros personagens ainda. E eu digo mais, isso não é algo só do Star Rail, isso acontece no Genshin, isso vem acontecendo no Genshin há anos. Genshin é um jogo que já tem trocentos personagens, e sempre vai ter uma parte da comunidade que vai dizer que tal personagem não presta mais, e vai ter uma parte da comunidade que vai dizer que não, aquele personagem funciona sim. Sim, gente, eu sei que personagens como Acheron, Feixiao, Firefly, Bolt Hill são personagens que são infinitamente melhores do que outros personagens que saíram há muito tempo atrás. Mas não é por isso que um personagem que foi lançado há um tempo, ele seja ruim. É isso que é uma parada que me deixa um pouco com raiva pra caralho quando eu vejo discussão sobre Power Creep no Star Rail. Porque muitas vezes a pessoa pega um personagem antigo
e simplesmente joga ele pra merda. É como se o personagem fosse totalmente inútil atualmente. E bicho, teve mock que eu com facial demorei 4 ciclos pra fazer, e o lunático que eu vi ali no YouTube pegou uma Silly e fez em 3 ciclos. O Power Creep, ele existe, mas ele não é esse demônio, esse bicho de 7 cabeças como uma parte da comunidade costuma pintar, não. O Power Creep, ele existe e ele vai continuar existindo no jogo enquanto surgir novos personagens. Não tem como a gente fugir dessa regra. Mas mesmo assim vai ter aquele carinha que vai chegar e vai ficar chorando: mas Swan, o inimigo agora tem 5 milhões de HP, o meu personagem antigo não vai conseguir dar tanto dano assim. Para. Stop it. Get some help. Porque um mock onde o inimigo tem trocentos bilhões de HP, um sombra apocalíptica onde o inimigo também tem lá seus trilhões de HP, eles também vêm com mecânicas que auxiliam a gente a tirar boa parte desse HP também. Não é só assim, o inimigo vem com 1 trilhão de HP e fudeu. Se fosse assim, nem personagem novo ia conseguir bater. Então, à medida que inimigos novos, desafios novos, vêm com essas mecânicas, com um HP excessivamente grande, o próprio desafio também vem com buffs e ferramentas que ajudam a gente a tirar boa parte desses trilhões de HP que o inimigo tem também. Então, tipo, Arroio pode trabalhar melhor o balanceamento de HP que os inimigos dos desafios mais altos têm? Eu acho que ela pode. Do jeito que tá atualmente, tá impossível de fazer? Eu acho que não. O meu pinto vai cair porque o inimigo tem 5 milhões de HP e a minha facial dá mais dano do que a minha Silly? Eu acho que não. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Ainda tem conteúdo que eu vou querer abordar, assim como polêmicas também, mas vai ficar para parte 2. Eu não quero que esse vídeo aqui fique tão cansativo assim de acompanhar. E se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que conhecem Honkai Star Rail, que conhecem os jogos da Royoverse, pô, isso vai me ajudar muito, principalmente agora nesse começo de canal, onde qualquer like, qualquer follow é muito útil. Aproveita e me segue na rede vizinha também, pô. Vou estar deixando aí também um link. Eu costumo fazer bastante live de Star Rail, de ZZZ lá, sempre com muita participação do chat, o que deixa a live sempre muito da hora. Dito isso, um beijo no seu coração e ó, bebam água.